Está aí com ela? Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1 e versículo de número 20. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, verso 20. Está escrito assim, olha. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Meu Deus. Presta atenção na leitura de hoje. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam de fronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Oh, glória! Queridos, hoje eu quero falar de algo extremamente importante. Queria que você escrevesse até aí nos comentários. Vida através do Espírito. Vida através do Espírito. Sabe uma coisa muito importante na vida cristã? É o momento em que você deixa de ser guiado pela sua própria vontade, sentimento, e você passa a ser guiado pelo Espírito de Deus. A maioria das pessoas, infelizmente, isso é um dado triste, não é um dado interessante para a vida da igreja, mas um dado muito triste é que a maioria das pessoas que estão nas igrejas não são direcionadas pelo Espírito de Deus. São direcionadas pela carne, pela vontade, pelo sentimento, pelo desejo, mas não é guiado pelo Espírito de Deus. Quando você passa a viver uma vida guiada pelo Espírito, você começa a entender o que está escrito aqui. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Ou seja, não é mais uma vida de acordo com o que eu penso, com o que eu sinto, onde eu quero, eu gosto, não. É onde o Espírito quer. Você passa a viver uma vida de acordo com a vontade do Espírito. Não mais eu, não mais a minha vontade, mas o Espírito que em mim habita. Quando nós entendemos isso, fica algo extremamente fácil viver a vontade de Deus. Por que muita gente tem o seguinte discurso? Pastor, viver a vontade de Deus é algo muito difícil. Eu concordo. Viver a vontade de Deus na carne é extremamente difícil. Viver a vontade de Deus no sentimento é muito difícil. É por isso que nós precisamos urgentemente viver uma vida no Espírito. Quando você tem uma vida guiada pelo Espírito, fazer a vontade de Deus e viver a vontade de Deus é completamente diferente. As pessoas ficam assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso para Deus? Olha o que Deus me pediu. Na carne, tudo aquilo que Deus te pedir para fazer será difícil. Não tenha dúvida disso. Na carne, tentar viver a vontade de Deus, extremamente difícil. Agora, quando você entende que não é pela sua vontade, sentimento, direção, e você passa a viver uma vida em Cristo, cheia do Espírito Santo, meu Deus. O que nós lemos em Mateus capítulo 4? Olha lá, Mateus capítulo 4, o próprio Jesus. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você percebeu aqui uma coisa interessante? O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não era em si um lugar que Jesus iria, mas foi conduzido.
foi levado pelo Espírito. Porque importa que quando você tem uma vida no Espírito, você também seja guiado por Ele. E deixa eu dizer algo para você, algumas coisas importantes sobre o Espírito. Anote aí, número 1, o Espírito de Deus nunca vai te afastar da igreja, nunca. Número 2, o Espírito de Deus nunca vai te afastar da comunhão dos santos, nunca. O Espírito nunca vai te levar para um lugar onde você vai viver solitário, não vai. O Espírito nunca vai te fazer ir contra Cristo e a sua palavra. Nunca. Só que aí é algo que nós precisamos urgentemente entender e compreender. A importância de uma vida no Espírito. Todo aquele que possui uma vida no Espírito, é direcionado a viver de acordo com aquilo que o Espírito lhe conduz para viver. Você entende isso? O Espírito de Deus, ele é visto por algumas pessoas apenas como um presenteador, um galardoador de dons. Para que serve o Espírito de Deus? Para nos capacitar com dons. Também nos capacita com dons. Mas uma das missões do Espírito na vida de uma pessoa é lhe dar direção. É aqui, direcionamento, guia. Toda pessoa cheia do Espírito de Deus, logo é guiada pelo Espírito de Deus. Eu não faço, eu não trato, eu não vivo de acordo com aquilo que eu quero. Muitas vezes eu tenho uma vontade. Por que eu não faço? Porque o Espírito que me habita me direciona para outro ambiente, para outra circunstância, e eu digo, não quero fazer aquilo, mas o Espírito que em mim habita diz, mas é necessário, precisa ser feito. Ou o contrário, né? Porque não é mais a minha vontade, não se trata mais do que eu quero, não se trata mais daquilo que vivo. E uma vida no Espírito, ela é adquirida em Cristo Jesus. Quando você entende o que é ser guiado pelo Espírito, então passamos a amar a vontade de Deus. A vontade de Deus para uma pessoa que vive a vida no Espírito, ela não é um fardo, ela é um prazer, ela é um privilégio. O que o Senhor vai me pedir para fazer hoje? Mas pastor, bem hoje que eu não quero fazer nada. Exato, por quê? Porque não se trata do que eu quero, se trata do Espírito de Deus que habita em mim e que me leva a fazer aquilo que Deus espera que eu faça. E aí é que nós precisamos entender essa movimentação do Espírito. Tem muita gente que não entende uma coisa importante, né? Elas dizem assim, pastor, mas é que eu não consigo entender a vontade de Deus. Lógico que você não vai entender a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é restrita àqueles que possuem a vida no Espírito. Por quê? Aqueles que não possuem o Espírito de Deus não conseguem discernir a vontade de Deus. Vai discernir na carne.
Você quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo básico. Você está aí na sua casa agora pela manhã, levantou essa sexta-feira, ou talvez já está indo para o trabalho, já está no trabalho, não importa. Veja, você está aí e aí o Espírito de Deus diz para você assim, olha, eu preciso que você ligue para tal pessoa. E aí você para pensar e diz assim, mas por que eu vou ligar para tal pessoa? Isso deve ser coisa da minha cabeça, olha só como fica. Isso deve ser coisa da minha cabeça, eu não vou ligar para ninguém. E aquilo fica ali, insistindo com você. Você precisa ligar para tal pessoa, você precisa ligar para tal pessoa. E você, não, isso é coisa da minha cabeça, deixa para lá. Porque você está discernindo a vontade do Espírito que habita em você de maneira muito carnal. Não, isso é coisa da minha cabeça. Isso deixa para lá, isso não. Nós precisamos aprender a discernir a vontade de Deus. Pastor, e como é que você consegue discernir a vontade de Deus? Pelo Espírito de Deus. Não existe outra forma senão pelo Espírito de Deus. É através dessa vida no Espírito que eu consigo entender a vontade de Deus. Agora volto num ponto importante. A maioria das pessoas vivem na igreja, mas não vivem uma vida no Espírito. Há muitos anos atrás, eu me lembro de ler um livro, se eu não me engano ele chamava A Unção, um livro. E esse livro mostrava uma questão interessante. Ele dizia o seguinte, olha, se o Espírito de Deus fosse retirado, isso há muitos anos atrás, se o Espírito de Deus fosse retirado da maioria das igrejas, 90% das atividades dentro da igreja continuaria sem problema nenhum. Você entendeu ou não? Se o Espírito de Deus fosse retirado, o Espírito que capacita, que direciona, que dá sabedoria, que dá estratégia, que dá visão, que dá poder, que dá graça, se esse Espírito fosse retirado, a maioria das atividades continuaria sem problema nenhum. Sabe por quê? Porque nós aprendemos a viver sem a dependência do Espírito de Deus. E eu digo isso para você porque, olha só, agora, na próxima semana, nós vamos completar 20 anos de ministério pastoral. 20 anos de ministério pastoral. Já vão 20 anos como pastor pregando a palavra. E aí eu encontro algumas pessoas que dizem assim, pastor, você ainda fica nervoso, ansioso quando vai pregar? Eu digo, até hoje. Até hoje ainda sinto aquela sensação no estômago. Não é de medo, mas é de dependência. Aquela dependência de você chegar diante de uma congregação e você parar e falar, Senhor, eu não tenho palavra para falar. Se eu tentar falar alguma coisa humanamente, eu não tenho para falar a esse povo. Eu preciso que o Senhor fale, porque eu não tenho nada de mim mesmo. Então imagina, você fazer para Deus sem o Espírito de Deus. Consegue enxergar isso? Porque nós vamos aprendendo a fazer as coisas para Deus. E aí, quando nós vamos aprendendo, nós vamos saindo desse ambiente de dependência. Porque agora eu sei cantar, agora eu sei tocar, agora eu sei pregar, agora eu sei dançar. Eu não preciso mais do Espírito de Deus, porque agora eu aprendi a fazer as coisas.
E essa falsa sensação de crescimento, de maturidade, provoca a independência. O que é a independência? Eu não preciso do Espírito de Deus para fazer, porque eu aprendi a fazer. Eu sei preparar uma mensagem. Eu sei tocar um louvor. Eu sei dançar uma canção. Eu sei limpar a igreja. Então nós ficamos com essa ideia do eu sei fazer, e por isso a gente não precisa mais se tornar dependente do Espírito de Deus. Então nós precisamos urgentemente resgatar essa vida no Espírito. Relembro você aqui do texto que nós lemos, Ezequiel 1:20. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Mas é para onde o Espírito queria ir. Você quer ver uma outra experiência interessante que a gente passa nesse ambiente pastoral e ministração da palavra? Existem momentos que você chega, você prepara uma boa mensagem e você vai todo animado com aquela mensagem. Olha, essa mensagem vai ser uma bênção. E aí você chega lá e Deus muda completamente a mensagem. Só que tem um detalhe, né? Porque aquela mensagem que você havia preparado está tudo certinho ali, o esboço está lindo, maravilhoso. E aí na hora do culto Deus muda a mensagem, não tem esboço, não está escrito, não... Ou seja, é necessário, aliás, é indispensável ouvir o Espírito para que nós possamos nos movimentar da forma como Ele quer que nós façamos. Não é do jeito que eu quero. Talvez a pregação escrita ali, uma bênção, meu Deus, olha, tudo certinho. Mas não era isso que o Espírito queria falar naquele momento. Não era isso que o Espírito queria que você cantasse. Não era isso que o Espírito queria que você falasse. É para isso que nós precisamos ter uma vida no Espírito. Porque não se trata apenas de fazer. Não, pastor, eu faço muito. Não, não é só a questão do fazer. Não é porque você sabe fazer. A questão também é importante se você faz de acordo com o que o Espírito quer que você faça. Não, pastor, eu faço muito para Deus. Amém, você faz muito e glória a Deus. Agora a pergunta é, desse muito que você faz, o quanto desse muito é guiado, direcionado pelo Espírito de Deus? Ter uma vida no Espírito é você aprender a ser totalmente dependente da sua palavra, da sua direção, do seu propósito. E não se engane em pensar que o fazer te aprova. Não se engane, porque o fazer não te aprova. O que te aprova é fazer de acordo com aquilo que o Espírito quer que você faça. Isso em muitos casos, isso vai exigir de você abrir mão de algumas coisas para simplesmente fazer aquilo que o Espírito quer que você faça. Por isso, viva uma vida no Espírito. Ô glória!